Beleza, galera? Eu sou o Alessandro, professor aqui de História Geral de vocês também, né, no curso aí de Humanidades. E em História Geral, a primeira matéria que a gente vai discutir aqui, que a gente vai apresentar para vocês, é a matéria Crise Feudal, né, formação do mundo feudal na Europa do século V até o século XV. Vai acabar se desenvolvendo o que a gente chama feudalismo e a gente vai discutir questões associadas ao feudalismo, beleza? A formação do mundo feudal, né, ela é fundamentada em dois pressupostos importantes, que é a ideia da aula de hoje. Um é a crise do Império Romano, né, um pressuposto aí, vou chamar de pressuposto A. O segundo pressuposto são as invasões bárbaras, né? Tem um historiador que chama Mark Bloch, o livro chama Sociedade Feudal, que ele fala que a história da Europa depende do conhecimento das invasões bárbaras. Se o aluno conhece as invasões bárbaras, ele consegue entender bem a história da Europa. Se ele não conhece as invasões bárbaras e os fatores da queda do Império Romano, ele não vai entender bem a história da Europa, beleza? Então os dois pontos são esses, crise do Império Romano e invasões bárbaras. Vamos lá para o primeiro ponto, crise do Império Romano. Bem, o Império Romano, ou Roma, passou por um período que é o período de república e chegou ao outro período que é o período final, que é o período de império, né? E aí por isso o nome Império Romano. E a perspectiva do Império Romano era a sua expansão. Então o Império Romano, ele passeava ali por parte da Europa, grande parte da Europa, parte da Ásia e parte da África. Para quem assistiu o filme, por exemplo, O Gladiador, que é um filme que é lógico, tem violência, que tem sugestões do que seria a homossexualidade, mas não existe homossexualidade na época de Roma, né? O conceito é do século XX, né? E nem a ideia de homossexualidade existe mais, né? Existe de homoafetividade, mas existem algumas sugestões sexuais ou sugestões de violência que também são muito contemporâneas. Mas o filme é importante porque o filme mostra até o mapinha, no mapinha mostra o tamanho do Império Romano, o Império Romano ali era grande parte da Europa, parte da Ásia e parte da África. Esse caráter de expansão do Império Romano era para que você conseguisse conquistar outros povos. E aí você, ao conquistar outros povos, você conquistava esses povos, apelidava eles de forma pejorativa de bárbaros, né, que eram povos inimigos, e através da guerra, do fortalecimento militar, do fortalecimento do exército, você ia adquirindo mais territórios, conquistando os novos povos e fazendo com que esses povos dependessem, né, ou sustentassem o Império Romano, porque acabavam esses povos se transformando em povos escravos. Alessandro, então uma das bases do Império Romano é a escravidão? Sim, é o que a gente chama de escravismo. A base do Império Romano é o escravismo e o Império Romano só vai entrar em crise quando entrar em crise o escravismo. Alessandro, mas eu estou fazendo um mapa de conceito aqui e você falou que o escravismo ele está associado ao militarismo, que o escravismo está associado ao exército, que o escravismo está associado ao domínio de posse de terras, à conquista de posse de terras e expansão do Império Romano. Perfeito. E vou mais. Estou te dizendo também que o escravismo sustenta a economia de Roma, onde os escravos são vendidos e, em grande medida, os escravos trabalham em funções diferentes. E quais eram os tipos de escravo que existiam no Império Romano? Você tinha um escravo desertor, é o que vai acontecer no filme Gladiador. Você vai ver que ele é romano, ele é o general de Roma, mas ele resolve não obedecer o imperador, né, que é o Máximos. Quando ele não obedece o imperador, né, ele acaba recebendo uma tatuagem, e aí tem aquele caráter pejorativo da tatuagem mesmo, ele recebe uma tatuagem porque ele é escravo de deserção. Ele é um escravo romano que desobedeceu o imperador, desobedeceu o código de Roma, o direito romano, desobedeceu as leis e ele passa a ser considerado quase que o que hoje seria um bandido. E a marca passa a ser a tatuagem, aí esse caráter pejorativo da tatuagem aí, como algo que representa bandidos, né, que perpetuou-se no Brasil até os anos 80, parte dos anos 90 no Brasil. Mas você vê qual que é a origem disso, é da época do desertor do Império Romano. Outro tipo de escravo, além do desertor, é o escravidão por dívida. Se tivesse isso no Brasil hoje, nós estávamos lascados. Que é aquele cara que deve para o Império Romano, e como ele deve para o Império Romano, ele passa a ser escravo para pagar a sua dívida. Nesse caso, também é alguém que é romano, né, que a origem dele é de Roma. E o escravo que me interessa na aula de hoje é o escravo prisioneiro de guerra. Porque aí você considera que aquele cara que não é romano, por exemplo, ele é árabe, ou aquele cara que é de uma outra região e não é romano, por ele não ser cidadão de Roma, não respeitar as leis de Roma, ele acaba sendo uma pessoa que é considerada como bárbaro e, naturalmente, aquele bárbaro passa a ser um escravo. E esse escravo vai sustentar o Império Romano, ou trabalhando, ou sendo vendido, né, porque ele ganhava muito dinheiro com o câmbio, ou mesmo lutando, que é o que acontece no caso do gladiador. Vocês vão ver que o Máximos ele vai ter um muçulmano, né, um negro, africano, na condição também de escravo, que os dois vão fazer uma parceria naquelas lutas do Coliseu para tentar conseguir se destacar ali
era uma das poucas formas que o escravo tinha de ter destaque social, que é quando ele conseguia se destacar como gladiador. Por isso o nome do filme, O Gladiador. Beleza até aí? Bem, e por que o Império Romano vai entrar em crise? Segundo Karl Marx, o modo de produção, neste caso o escravismo, se desenvolve até que o próprio desenvolvimento é o germe da sua crise. O que Karl Marx quis dizer com isso? Que o escravismo vai se desenvolvendo e o Império Romano vai se expandindo. E aí o Império Romano vai tendo mais escravos. E o Império Romano vai se expandindo, vai tendo mais escravos. E o Império Romano vai se expandindo, vai tendo mais escravos. Mas quanto maior é o Império Romano, maior era a corrupção. Quanto maior era o número de escravos, maior era o número de revoltas. Quanto maior era o Império Romano, maior a possibilidade dele entrar em crise. Porque veja bem, se você tem um escravo, ele vale 10, né? Ou ele vale 1.000. Se você tem 2 escravos, cada um vale 500. Se você tem 3 escravos, aí você vai dividindo. Se você tem milhares de escravos, o preço tende a variar. Então, quando o Império Romano chegou no século III, que é exatamente ali quando a crise começa a estourar, quando chega no século III, o Império Romano está tão grande que o próprio César, né, que é sinônimo de imperador, não consegue administrar bem Roma. O Império Romano está tão grande que o preço de escravos varia entre um preço que vem diminuindo e depois, quando tem a revolta dos escravos, ele aumenta, o que vai gerar inflação e vai gerar problema no preço dos escravos. O Império Romano fica tão grande que o número de revoltas de escravos e, posteriormente, de invasões bárbaras, ele fica mais possível. E o Império Romano fica tão grande, e aí parece com o Brasil, que a situação geográfica é tão grande, que os chefes de poder local, que na próxima aula a gente vai chamar de senhor feudal, eles começam a não mais obedecer o imperador. Quem assistiu o filme Gladiador também vai ver que existem aqueles políticos romanos, do Senado romano, que eles já querem que voltasse a ser república, que eles não aceitam mais a ideia de império, eles começam a meio que querer passar a perna no próprio imperador. Se o imperador era malandro e queria assumir o poder naquele caso máximo, a galera também começa a não gostar mais tanto do imperador assim. Então veja bem, esses fatores conjugados, fortalecimento do poder local, variação do preço dos escravos, um terceiro fator aí com o crescimento do Império Romano, aumento do número de revoltas, corrupção e as próprias invasões bárbaras vão deteriorar o Império Romano. E aí o Império Romano vai entrando em decadência. Soma-se a isso, o que é bastante destacado no filme Gladiador, alguns escravos que ganham notoriedade, ganham apoio popular exatamente por serem grandes lutadores. E aí tem até aquele momento do filme clássico, né, em que o Máximos faz assim, né, o que o imperador faz assim para o Máximos, para ele matar o cara, e o ex-general do Império Romano, que está com o seu rosto coberto e com a sua tatuagem coberta para não mostrar a sua identidade, ele não mata o cara. E aí, naquele momento, em vez das pessoas gostarem do César, as pessoas acabam se simpatizando com o escravo. E o escravo é um grande gladiador, né? Então ele ganha, naquele momento ali, uma popularidade maior, o que pode estimular revoltas, que é exatamente o que o filme Gladiador vai propor, esse estímulo de revoltas comandado por grandes lutadores, que esses grandes lutadores eram escravos e vão acabar tendo a chance, nessa crise do Império Romano, nessa crise do escravismo, de se revoltar contra o próprio Império Romano. Beleza? Então, a crise do escravismo, a variação do preço dos escravos, o aumento do número de escravos, gera um descontrole no Império Romano, que gera problemas políticos, que gera problemas sociais, que gera revolta e que dá base para as invasões bárbaras. Porque o bárbaro pensa, se esse romano queria me conquistar e impor sua lei sobre mim, eu, bárbaro agora, eu que sou germano, o próprio início do filme Gladiador mostra o conflito dos germanos com o romano, né? Aparece lá, Império Romano, germanos. E aí os germanos sempre caracterizados pela barbona, os romanos por aquele cabelo curtinho, que inclusive vai marcar o exército no ocidente, aquela coisa de cortar o cabelo, eles entram em conflito, né? E aí os germanos têm a possibilidade, eles e vários outros povos bárbaros, de fazer o que a gente chama de primeira onda de invasões bárbaras, que é exatamente do século III ao século V. É quando principalmente os germanos, mas vários outros povos bárbaros vão invadir Roma. E quando os germanos invadem Roma, nessa primeira onda de invasões, o que eles vão querer destruir no Império Romano? O direito. Por que eles querem destruir as leis? Porque o que fazia do bárbaro um escravo é o fato de ele não ser reconhecido como cidadão de Roma pela lei. Ou porque é desertor, ou porque tem dívida, ou porque é inimigo de guerra. Como ele não é reconhecido pela lei, eu vou destruir as leis. Eu vou destruir o direito escrito. Porque se eu destruir o direito escrito, eu crio a partir de então a tradição oral. Onde nós vamos ter tradição oral? No feudalismo.
Vocês devem lembrar aí dos contos de fada, tradição oral. Isso é uma marca do feudalismo. A tradição oral é uma marca romana ou é uma marca germânica? É uma marca germânica, tradição oral. Outra questão. Onde os escravos, bárbaros, eram comercializados, eram vendidos? Não é no comércio? Não é nas cidades? Então, na invasão bárbara, o que é essa primeira onda de invasão? O que eles vão querer destruir? Destruir o comércio e destruir as cidades. Qual vai ser a consequência para o feudalismo? Como é que vai ficar o feudalismo, Alessandro? O feudalismo vai ficar um lugar que é agrário, e o feudalismo, além de ficar um lugar agrário, o feudalismo vai ficar um lugar que, além de ser agrário, ele é de subsistência. Você destrói o comércio, destrói as bases de comércio. Esse é um legado de quem, Alessandro? Dos germanos. A destruição das bases comerciais. E essa é uma origem do feudalismo, é uma marca do feudalismo. Essa é uma tradição dos germanos. É os germanos que trazem essa tradição rural, né? O Mark Bloch chama de processo de ruralização da Europa. Essa ruralização da Europa, essa destruição das cidades, destruição do comércio, tradição bárbara também. Os bárbaros vão ser essa tradição. Alessandro, no meio de 200 anos dessa primeira onda de invasões, lembrando que as invasões bárbaras vão do século III até o IX, elas têm 600 anos. Esses 200 anos dessas ondas de invasões, eles vão destruir as cidades, vão destruir o comércio, eu entendi, vão destruir o documento escrito que garantia a eles, ou fazer com que eles se tornassem escravos, eles vão regaçar isso tudo. Quando eles regaçam isso tudo, a tradição fica oral, você tem uma tradição que é uma tradição, um processo de ruralização que vai acontecendo gradativamente conforme vai tendo as invasões, e os bárbaros vão destruindo Roma e vão invadindo Roma e vão dando base para o que a gente chama de origens do feudalismo. Esse é um legado também, que é um legado dos germanos. Outro legado dos germanos. Os germanos tinham uma tradição de honra e fidelidade que era chamada de comitatus. Nessa tradição, você fazia um juramento para o outro germano, para o outro guerreiro, e por tradição de honra e fidelidade, você ia à guerra até a morte. Como os germanos invadem o Império Romano e tem guerra o tempo inteiro, 200 anos de guerra, que vão virar depois 600, que vai do século III até o IX, mas aqui eu estou falando da primeira onda, que é do século II, do século III até o século V, que é quando destroem Roma. Quando eles invadem, qual é o principal elemento da sociedade? Qual é a principal instituição da sociedade? O cavaleiro, o guerreiro. Você vai ver que no filme Gladiador, a primeira coisa que são mostrados são guerreiros, cavaleiros lutando. Então, qual vai ser a instituição mais importante do mundo feudal? O cavaleiro. E qual é a marca do mundo feudal que está começando a brotar aí do comitatus? A suzerania e vassalagem, que nós vamos falar nas próximas aulas. Então, o papel do guerreiro, o papel do cavaleiro é a maior instituição da Idade Média. Alessandro, meu professor, falou que não é não, que a maior instituição da Idade Média, ela é vinda de Roma, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele está errado. A maior instituição da Idade Média chama-se cavaleiro, porque o cavaleiro não interessa se ele é germano, não interessa se ele tem tradição romana, não interessa posteriormente nas outras invasões se ele é viking. Interessa que ou o cara é guerreiro na Idade Média ou ele morre. Se vocês terem uma ideia, na Idade Média nem infância tinha e muitas vezes a média de vida era baixíssima, exatamente por causa dos conflitos muito irregulares. Por isso que talvez por causa dessas guerras é que você gosta de jogo de videogame da Idade Média, é que você gosta de filme da Idade Média e quem sabe você até gosta do Gladiador, que eu estou usando como referência aí para você ter uma base, né, para você já assistir online, já assiste o filme Gladiador e procura anotar e perceber essas questões que eu estou falando aqui. E esse intertexto com filmes eu vou fazer o tempo inteiro porque, como eu estudo isso, é uma das minhas referências. Beleza? Com filmes, com séries, fiquem ligados. Beleza. Agora ainda sobre a questão das invasões bárbaras. Os bárbaros vão invadir Roma. Você diz que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela brota no século III e ela vai ganhando força. O próprio Império Romano se transformou, quando já estava em crise, no Império Cristão. Porque como o Império Romano estava em decadência e o cristianismo estava em ascensão, qual era a ideia? Eu me transformo no Império Cristão. O Império Romano vai cair, o cristianismo não. O cristianismo vai se fortalecer. Porque quanto mais morte tiver, mais as pessoas procuram justificativas sobrenaturais. E como a Igreja Católica tinha grandes intelectuais, entre eles o próprio Santo Agostinho, que a gente vai ver na filosofia, é construída toda uma filosofia cristã, que a gente vai chamar de patrística, essa filosofia cristã, que a gente vai chamar de teocentrismo, na aula de história. Em filosofia a gente vai chamar de patrística, essa primeira fase do teocentrismo, que é aquela justificativa, né, de que você tem a cidade dos homens pecadores e a cidade de Deus. E como as pessoas estão muito próximas da morte por causa das invasões bárbaras, elas se apegam na Igreja Católica Apostólica Romana, que usa os cavaleiros, em grande parte, que se transformam em cavaleiros da Igreja,
para se defender. Então, por mais que o Império Romano entre em crise, o Império Romano não entra. A Igreja Católica não, ela entra em ascensão com seus cavaleiros e com a filosofia como suas bases principais, que vão dar origem à ideia de Deus como sendo o universo, que a gente chama de teocentrismo, que a gente vai dar ênfase a isso na próxima aula. Veja como o feudalismo ele vai brotando. Alessandro fala de outra característica romana, que era uma característica de Roma e que vai prevalecer no feudalismo. Veja bem, eu disse a vocês que os bárbaros vão destruir cidades, vão destruir comércio. O que sobra? Sobra algumas regiões de Roma em que existia um sistema chamado de colonato. Se você assistir o filme Gladiador com atenção, você vai ver que o Máximos, que é o general romano, que depois vira bárbaro e vira escravo pela deserção, você vai ver que o Máximos, ele, numa parte do filme lá que ele vai ser morto, né, com a espada no pescoço, a hora que ele ajoelha com a espada no pescoço, ele fica lembrando da terra dele. Porque ele não queria trabalhar na cidade romana nem lutar contra os bárbaros, ele queria voltar para o campo. Quando ele pensa em voltar para o campo, ele faz o que a gente chama de êxodo urbano. Com a destruição das cidades, muita gente vai sair da cidade de Roma e vai para o campo. No campo tem um sistema de colonato, que é um sistema onde você deixava uma pessoa para trabalhar para você e aquela pessoa trabalhava para você porque ela não tinha terra, ela trabalhava para sobrevivência. Esse sistema de colonato do Império Romano, onde o colono trabalhava para sua sobrevivência, porque ele não tinha terra, a gente vai chamar na próxima aula de servidão. Então a servidão tem uma origem, uma tradição romana, igual a Igreja Católica? Sim. Então repare que o que é o feudalismo? O feudalismo é um modo de viver de parte da Europa Ocidental, né? Porque tem lugares que o pessoal fala que nem teve feudalismo, como é o caso de Portugal. É uma maneira de viver e de pensar do período da Idade Média, na Europa Ocidental, eu diria que principalmente naquelas regiões próximas da França, onde nessa maneira de viver e de pensar, você tem características romanas, Igreja Católica, sistema de colonato, que é uma característica de Roma, né, de você trabalhar porque você precisa da terra, associada a características germânicas, né, ruralização, destruição das cidades, tradição oral, que é a tradição dos contos de fada, né? E aí você tem tradições germânicas bárbaras com a destruição do Império Romano. A junção entre os dois é exatamente o que nós vamos ver na próxima aula. A junção entre os dois é que vai dar origem ao feudalismo e origem à Idade Média. Beleza? Resuminho da aula breve. Alessandro, o feudalismo tem origem em quê? Queda do Império Romano, mesmo assim com a sustentação da Igreja Católica e com a sustentação do colonato que vai virar servidão. Beleza? Mas, né, o que é o feudalismo? Tradições bárbaras, ruralização, destruição das cidades, tradição oral, né, tradição do guerreiro, né, que eu diria que é bárbara e romana. Esse é o mundo feudal, é o mundo do cavaleiro, é o mundo do guerreiro, é o mundo do imaginário medieval, né, do imaginário feudal, para usar um termo do Legoff, que a gente vai discutir na próxima aula, na Alta Idade Média, exatamente esse mundo feudal e como que esse mundo feudal é importante, beleza? Até a próxima aula aí, acompanhe, dão uma olhadinha no filme Gladiador, não vão se arrepender, é um filme já antigo, mas bacana. É lógico que não era da maneira que era no filme, evidentemente, né? Mas você tem ali a possibilidade de lembrar dessas origens do feudalismo através de uma produção audiovisual, beleza? Até a próxima aula e acompanhe, tamo junto.